nós temos em Hebreus 11 uma lista de vários nomes, personagens da Bíblia Sagrada, homens e mulheres que passaram por essa terra e marcaram o tempo deles, a geração deles, fizeram diferença pela fé, nos ensinando que pela fé nós também podemos fazer toda a diferença, e faremos, em nome de Jesus, amém, pessoal? Paramos no texto de Hebreus 11:32, esse aqui, inclusive, acredito eu, se o Espírito Santo não mudar tudo, esse é o último versículo que nós estamos estudando de Hebreus 11, nós vamos terminar essa série, repito, com a permissão do Espírito Santo, no último domingo deste mês, portanto, domingo que vem, tratando dos últimos personagens aí. Nós já lemos, vamos ler comigo 32 novamente, em voz alta? E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, que mais? Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Está em destaque o Davi aí? Porque foi o personagem que nós estudamos na semana passada. Talvez seja o mais famoso do rol de Hebreus 11, Davi. Todo mundo já, uma vez ou outra na vida, ouviu falar de Davi. Eu acredito que até quem nunca colocou os pés dentro de uma igreja de crente, o pessoal aí fora fala igreja de crente, né? Já ouviu falar de Davi, ou do rei Davi, ou das histórias de Davi, sem sombra de dúvida, a mais famosa é essa, que está no capítulo 16, depois 17, a batalha mesmo está no 17, em que Davi derruba um gigante chamado Golias. E nós, na semana passada, nós ouvimos, dentro da história de Davi, a mensagem que eu dei a vocês foi sobre as 3 unções de Davi. Quantos se lembram dessa mensagem? Dá uma balangada só para confortar o coração do pastor. Oh, glória a Deus. Então conta para mim, o que a gente aprendeu? Acabou a pergunta. Não estou entendendo nada que vocês estão falando. Bom, a primeira unção Davi recebeu e o Espírito Santo se apoderou dele, não foi isso? Então nós recebemos uma primeira unção, entendemos que nessa primeira unção o Espírito Santo toma conta da nossa vida e nós precisamos que o Espírito Santo nos encha. Depois ele foi ungido novamente em um lugar chamado Hebrom. E essa segunda unção nós chamamos de unção de estrutura, porque afinal de contas ele já tinha sido ungido para ser rei sobre todo Israel. E agora ele vai para Hebrom, uma das cidades de uma tribo chamada Judá de 12. Então parece que ele está recebendo menos, parece que ele está andando para trás. Existem momentos na nossa vida que Deus permite situações, mas Deus está nos preparando para mais que Ele tem para nós. Mas muita coisa a gente aprende na igreja, ou lendo um livro, ou ouvindo uma mensagem, ou lendo um texto, ou sendo ministrado, ouvindo louvores. Tem música que fala muito conosco, mas para algumas coisas em específico, Deus nos ensina na prática. Nós temos que passar. Estrutura é uma coisa que você não consegue lendo livro. As lições que nós conseguimos no que diz respeito à estrutura, à firmeza, a você criar couro grosso, amém, pessoal? Por isso que tem mãe, tem pai que fala, a gente está criando criança, criando os nossos filhos, né? Alguns até médicos também. Eu não sou médico, sou pastor. Se algum médico estiver aqui, pode explicar isso melhor. Mas tem alguns que até indicam, não, esse negócio de você evitar, poupar a criança de brincar com terra, com areia, deixa esse menino brincar com a terra, deixa pôr o pé no chão, porque amanhã ele não aguenta nada, qualquer ventinho está doente. Isso é verdade, não é verdade? Mas é para criar a resistência, né? Anticorpos. Espiritualmente falando, guardadas as proporções, nós precisamos criar o couro grosso, anticorpos da fé. Precisamos criar estrutura para poder amanhã chegar onde Deus tem nos prometido, que é a coroa, que é o trono de Jerusalém. Onde é que nós criamos isso? Normalmente o lugar se chama deserto. No caso de Davi, Hebrom. Mas eu não estou falando de um lugar físico, de um lugar material. Eu estou falando que Hebrom pode ser
Não precisa ser necessariamente um lugar físico, mas pode ser um tempo da sua vida, um momento que você está passando. Você pode estar em Hebrom, mas acredite, a unção de Hebrom é precisa, é ela que te dá estrutura, firmeza. Às vezes Deus permite que as pessoas faltem com você, na hora a gente fica chateado, entende algumas coisas que acontecem, às vezes a gente até questiona o Senhor: Deus, eu sou tão fiel, eu tenho unção para mais, eu tenho promessa do Senhor para alcançar mais de ti, e o Senhor permite que isso aconteça na minha vida, mas é Deus te preparando, é Deus te dando couro grosso, porque o que está por vir é grande, e você não pode se perder, você tem que estar bem para receber, amém? É a unção de Hebrom, a segunda unção. E finalmente a terceira e última unção que nós estudamos foi a da vitória. Essa ninguém quer, né, pessoal? A da vitória, a da concretização dos sonhos de Deus, aquela que você vai tomar posse do que Deus te prometeu. Davi finalmente foi ungido, todas as 12 tribos de Israel vieram até Davi em Hebrom e ungiram ali Davi. Eu estou falando isso para você, eu penso que vale a pena. Se você não ouviu ou não assistiu e tiver interesse em receber essa unção sobre a sua vida, mais do que o óleo na sua cabeça, eu penso que a palavra de Deus nos unge, amém? A palavra de Deus nos dá essa condição de receber essa graça dele. Eu acho que vale a pena você ir na nossa página no Facebook, que a Patrícia está colocando, já colocou, www.facebook.com/IIGD Flórida. A verdade é que se você já tem Facebook, é só você digitar lá IIGD Flórida, que você já vai encontrar a nossa página. IIGD é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ali estão todas as mensagens de domingo dessa série dos Heróis da Fé. Eu acredito que são mensagens... É que é estranho falar da mensagem que eu dei, né? Parece que a gente está vendendo um negócio nosso mesmo. Mas um negócio vale a pena você ouvir. Se ouvir de novo, eu penso que é um investimento de Deus na sua vida. E agora nós começamos também a trabalhar com podcast. Eu não sei se você conhece podcast, são mensagens que alguns até têm de vídeo também, mas nós estamos disponibilizando toda essa série de mensagens em áudio. E às vezes a pessoa põe o celular, hoje a maioria das pessoas tem um smartphone, você coloca no bolso, põe um fone de ouvido e vai trabalhar ouvindo as mensagens. Essa série também nós estamos disponibilizando em podcast. Como é que você... Bom, se você trabalha com a Apple, você já pode digitar que você encontra lá. William Sodré, digita lá, William Sodré, vai aparecer um cidadão mais ou menos assim. Eu acho que é uma foto que tinha um pouquinho mais de cabelo, mas sou eu, não se engane. Aperta lá, que lá tem as mensagens, nós estamos subindo aos poucos, apenas em áudio, para você poder checar. Mas eu também estou disponibilizando o link, já está inclusive disponibilizado, na página do Facebook também, amém? E aí hoje nós vamos retomar a partir desse texto, onde nós paramos, que é o 32, vamos ler de novo? Um pouquinho de paciência comigo, vamos lá? Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, já vimos, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, que nós vimos a semana passada, comentei agora sobre ele, e hoje, pessoal, de Samuel. Bom, bem-vindos então ao personagem desta manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar, eu vou falar porque eu acredito que tenha sido o maior sacerdote de toda a Bíblia Sagrada, um homem tremendamente usado por Deus, referência de ligação direta com o Senhor. Estamos diante daquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, que julgou Israel, que dentro de si, da sua chamada, eu vejo como juiz, como profeta e como sacerdote. Um tremendo homem de Deus, o nome dele é Samuel. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração para Deus tratar com a gente? Feche os olhos, diga comigo: Pai, eu quero ouvir agora a Tua palavra. Vem falar comigo, Senhor, alcançar o meu coração e me abençoar, me fazendo entender e aprender valiosas lições através da vida do Teu Filho, do Teu servo, do profeta, do sacerdote, do juiz Samuel. Em nome de Jesus, amém
Amém? Glória a Deus. Podemos aplaudir Jesus de novo? Ele merece, né? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre Samuel e a história de Samuel. O nascimento de Samuel já foi um milagre. Você que conhece a história do nascimento de Samuel, às vezes as pessoas esquecem de onde sai o Samuel. Samuel é fruto de oração, Samuel é fruto de um agir da parte do Senhor sobrenatural. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, que houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Daqui você grave isso. Existia um homem chamado Eucana, esse era o nome do homem. E no verso 2 a Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres. Cuidado, não se engane, Deus não está falando com você. Às vezes a pessoa escuta, pastor, era tudo que eu precisava ouvir nesse culto. Ele tinha 2. Não é a voz do Senhor, é um demônio, pode repreender. E a Bíblia diz no Novo Testamento, hoje, marido de uma só mulher. Amém, pessoal? A gente tem que explicar tudo, né? Ele tinha 2, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Qual a diferença? Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Então nós percebemos, você que conhece um pouco da palavra do Senhor, você vai ver que no Antigo Testamento era um motivo até de honra para o casal, a questão de ter filhos por conta da descendência, por conta de ter o seu nome perpetuado, né? Então, isso era uma questão de honra, ter descendência. E a Penina tinha filhos, vários, mas a Ana ainda não tinha filhos. Como se não bastasse, a Bíblia diz que a Penina era terrível, era uma pessoa difícil, usada pelo inimigo, e ela ficava provocando a Ana. E eu imagino comigo, lendo o texto, muitos de vocês já conhecem a história, eu imagino Penina pirraçando Ana, mais ou menos assim, eu tenho filho, você não tem. Como é que seria isso nos dias de hoje? E aí, irmão, está indo na igreja? Aleluia, aleluia, já nasceu o milagre, já conseguiu a vitória, irmão, e sabe que você está numa batalha, enfrentando uma luta, às vezes está numa falta, numa fase complicada, numa situação difícil, e tem gente que ainda é capaz de zombar da sua fé, de tirar onda com você, de querer tirar uma casquinha, porque você ainda acredita que o seu milagre vai nascer. Mas continua crendo, irmãos, não desiste não, não desanima não, porque vai nascer. É impossível você continuar confiando em Deus e Deus te envergonhar, e você não receber, não ser galardoado, recompensado pela sua fé. A Bíblia Sagrada diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa quem busca a Ele. Deus tem recompensa para você. A Ana continuou buscando a Deus, a Ana continuou indo até a casa do Senhor, e no versículo 7, a Bíblia diz que assim ele fazia de ano em ano. Sempre que a Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Esse é um texto interessante, a gente não pode passar por ele assim muito rápido, porque é uma lição aqui muito valiosa. Primeira frase: sempre que a Ana subia à igreja, sempre que Ana decidia ir para a igreja, uma coisa maligna acontecia. Penina era usada para irritar Ana. Quando que isso acontecia? Quando Ana ia na igreja. Quantas vezes ela ia na igreja? Uma vez por ano. Tomara que a moda não pegue. Aqui era uma vez por ano. Eles iam com a família na igreja, sacrificavam, adoravam, ofertavam, faziam ali as suas preces e orações e depois voltavam. O que me leva a crer que durante boa parte, a maior parte do ano, as duas até se suportavam bem. Mas é interessante você notar, né? Não dá para você tirar aqui ou desaperceber aqui a ação maligna por detrás do texto. Como é que pode? Você já percebeu que tem coisa que acontece só na hora de você vir na igreja? Está tudo bem, semana é uma maravilha, agora então, vamos para a igreja, meu Deus, o Zé manifesta, a filharada começa a dar problema, e bem na hora chega a visita, e começa a acontecer um monte de coisa, e você diz, o
que é isso? Vai ver se é normal. Não é não. Tem coisa que acontece para a gente não subir à casa do Senhor. E mais do que isso, ou para que subindo você não suba bem. Ela até ia, mas como é que ela ia? O texto diz, irritada. A outra a irritava, e ela subia à igreja. E ela subia como? Irritada. E como é que ela adorava na igreja? Irritada. Levanta a mão. Essa penina me paga. Vamos ofertar? Ah, penina, eu te mato um dia. E aí algumas pessoas, e eu trouxe uma palavra uma vez aqui, numa quarta-feira de família, eu já recebi várias orações, as pessoas dizendo assim, pastor, ora por mim, porque olha, o senhor está pregando aí de penina e vê a foto dela aqui, pastor. Ou dele, porque tem penina e penino. Tem gente usada também, homem também, que é usado para irritar a gente, para tirar a gente da presença de Deus, as irmãs sabem disso, e eu estou pregando, vê a foto dele, aí as pessoas dizem, pastor, meu problema é a penina, porque se não existisse a penina, minha vida seria uma bênção. Mas aí eu tenho uma palavra para você. A verdade é, irmãos, que o problema mesmo não é o fato da penina ser usada pelo diabo para te irritar. Essa não é a grande questão. A questão principal é por que penina consegue. Você entendeu o que eu falei? Porque pessoas serão usadas todos os dias, o que não falta é peteca e fantoche na mão de Satanás. Não falta, dentro da igreja e fora dela. A pergunta que você tem que se fazer não é, a penina, não muda a penina, a gente pode orar, a campanha mudança de penina. Aí a penina muda, porque a oração muda as pessoas. Aí a penina se converte. Eu até brinquei uma vez aqui com vocês. O que vai acontecer depois que a penina se converter? Surge a penina volume 2. A revanche. E a gente faz uma campanha pela penina volume 2. O que vai acontecer? Vem. Contaram para você, ano número 3. Porque isso não tem fim. Não dá para te poupar de pessoas usadas por Satanás. Ninguém vai conseguir te proteger. Jesus, orando pelos discípulos, disse, não peço que os tire do mundo. Não é essa a oração. Nós estamos, quando a gente estiver aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Pastor, mas tem muita gente ruim, tem muita gente falsa, tem muita gente hipócrita, tem mesmo. Então, pastor, então, o quê? Então, quer ir para o céu? Já? Vamos fazer a obra, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Aqueles que você conseguir alcançar, glória a Deus. Aqueles que você não conseguir alcançar, glória a Deus, que outro alcance, ore por eles também. Ame todo mundo, trate todo mundo bem e guarde o seu coração contra os ataques, seja da penina 1, 2, 3, 23, 204, porque o que não falta são pessoas para serem usadas pelo inimigo. Quem entendeu isso? Diga glória a Deus. Toda vez eles iam na igreja e a Ana ia irritada. Até que um dia, no versículo 10, ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, abundantemente. Eu penso que nesse dia foi diferente, porque isso aqui é coisa minha, você pode agarrar ou não, porque é como eu entendo o texto, a história. Eu penso que nos outros anos ela ia com a mão no pescoço da penina, se é que você me entende. Eu não sei se você já orou com a mão no pescoço de alguém. Imagina, que ninguém nunca fez isso. Mas eu vou falar que eu já fiz, para minha vergonha. Eu sou muito mal. Então eu já orei, quando eu falo não é fisicamente com a mão no pescoço, mas eu já orei, não me olha assim, mas eu já fiz orações assim, Deus, Senhor, abençoa ele, Senhor. Ah, meu Deus. E aí o foco da oração acaba mudando, o endereço da oração e a motivação do coração acaba mudando. E Deus só responde orações se Ele topar, se Ele concordar, aprovar a motivação do seu coração.
A Bíblia diz em João 14:13, eu farei tudo o que você pedir em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Deus não tem nada com a nossa mesquinhez, Deus não tem nada com as suas birras, Deus não tem compromisso com as nossas birras, Deus tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele prometeu para você. O que é coisa sua, o que é coisa carnal, é que eu não vou com ele, eu não vou com ela, a cara dele, Deus não tem compromisso com isso não, isso é carne, isso é maligno. Mas quando nós conseguimos soltar o pescoço, deixar algumas questões nas mãos de quem tem condição de resolver e realmente orar pelo que importa, que é o milagre, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Ana chorando abundantemente, sabe? Eu não vejo, eu estou falando de mim, repito, eu não tenho como provar, assim, acredito eu, exatamente o que eu estou dizendo para você, mas eu leio o texto e entendo comigo que Ana antes subia à casa do Senhor e subia irritada. Com quem? Penina. E mesmo que você diga assim, Deus, eu quero um filho, mas se você quer um filho para esfregar na cara da Penina, Deus não tem por que te dar. Deus, eu preciso ter isso, que é para provar para esse pessoal que eles estão errados, eles têm que ver que eu sou uma mulher de Deus, em nome de Jesus. E coisa feia, mas tem gente que espiritualiza esse negócio, e Deus não tem compromisso com isso, não tem que provar nada para ninguém. Quando você conseguir acalmar o coração, liberar quem tem que liberar, perdoar quem tem que perdoar, e ir na presença de Deus, rasgar o seu coração por aquilo que importa, eu penso que Ana conseguiu fazer isso agora. Ela chora abundantemente, até o pastor acha que ela está embriagada. Você vê que ela ia todo ano. Só que dessa vez o pastor da época, o sacerdote se chamava Eli, olhou para ela e falou assim, mas essa hora do dia, você está cheio de vinho, que isso, mulher? Você vê que às vezes nem pastor entende a gente, às vezes você está num momento tão assim com Deus, rasgando o coração, ninguém te entende, não tem família, não tem ninguém na igreja, não tem ninguém fora dela, e é você e Deus mesmo. Você rasgou o coração diante de Deus, Deus vai te responder em nome de Jesus. E ela fez isso, ela rasgou o coração ali e ela fez um voto. E no verso 11 ela diz, não estou dizendo que você tenha que fazer, estou dizendo, ela fez. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. Que isso? O que mais ela queria ter na vida dela? O filho. E ela está dizendo, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Isso não é fácil, gente. Não é fácil você prometer a Deus que vai dar algo a Ele, que você ainda não tem, e é o que você mais deseja ter na vida. Mas isso significa, Deus, para mim, eu cansei de concorrer com o Peninha. Eu não estou nesse mundo para disputar com os outros, para provar nada para ninguém. Se o Senhor me der, eu não vou ficar com ele em casa, como um troféu particular de concorrência contra a Penina. Quem tem mais filho? Mas eu vou devolver para o Senhor. Quero mostrar para o Senhor que eu não quero um filho para mim, mostrar nada para ninguém, provar nada para os outros. Eu quero devolver para o Senhor. Será teu. E Deus ouviu a oração de Ana, pessoal. E Deus concedeu um filho a Ana. E depois que esse menino foi desmamado, ela então levou o menino na igreja e ela deixou o menino lá. Que coisa de doido, irmão. Pensa comigo. Imagina se a moda pega, chega a mãe aqui com o menino, pastor, está aí. O que é isso, irmã? Não. Fiz um voto. O senhor vai criar ele aí. Mas foi isso que Ana fez, pessoal. Ana literalmente, porque hoje a gente ora às vezes como pais, né? Deus, eu entrego meu filho a ti, e amanhã a gente já está, Deus, o que eu faço com meu filho? E Deus fica no céu, mas é teu ou é meu? Você não me deu? Ana não, a Ana levou mesmo. É do Senhor. Eu imagino que isso deva ser difícil, tenha sido muito difícil para ela, mas ela cumpriu o voto. E deixou no templo do Senhor. E ela ela realmente acreditava que Deus tinha um projeto grande para Samuel. E Deus tinha? Tinha.
Irmão, pode estar demorando o seu milagre. Você pode estar orando por algo que há algum tempo você diz, puxa, pastor, não nasceu ainda esse projeto que eu tenho no meu coração. Mas o que Deus te dará será muito grande. Vai fazer toda a diferença. Eu vejo isso na vida de Ana, que orou muito para conseguir ter um filho, mas também teve o filho, Samuel. Eu vejo na vida de Isabel e Zacarias, no Novo Testamento, sacerdotes de Deus, demoraram tanto também para conseguir um filho, mas quando nasceu, só nasceu João Batista, o homem que batizou Jesus de Nazaré. Então, fique em paz, o que está por vir será grande em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Até que, no capítulo de número 3, Samuel já está no templo do Senhor, na casa de Deus. E ali no templo do Senhor, na casa de Deus, Samuel ainda muito novo, muito criança, é chamado por Deus. Estamos estudando a história do maior sacerdote da Bíblia Sagrada. Vamos ver como é que Deus chama Samuel. Capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia, era muito rara naqueles dias, não tinha visão manifesta. Triste, mas verdade. Não era comum ouvir Deus, não era comum Deus tratar com as pessoas, não era comum ter visões e revelações de Deus. Que coisa triste, né? Mas Deus agora está pretendendo se revelar novamente. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso melhor. E no verso de número 2, sucedeu naquele dia que, estando Eli, que era o sacerdote, deitado no seu lugar, os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, que o Senhor chamou a Samuel, e Samuel disse: eis-me aqui. Só que ele não disse eis-me aqui para Deus, ele disse eis-me aqui para Eli, porque a princípio ele não conseguiu reconhecer a voz de Deus. Mas cá entre nós, olha aqui um pouquinho para mim. Se imagina, você está deitado, você escuta: William, a gente da Igreja da Graça, eu amarro na hora já amarro, está amarrado, queima ele, Jesus de Deus. Experiência que a gente não está acostumado, mas foi exatamente o que aconteceu com Samuel. Está deitado, ele escuta: Samuel, Samuel. Mas foi tão audível que ele levantou, foi até o quarto do pastor, do sacerdote Eli, e disse: pois não? Eis-me aqui. Porque ele realmente cria que quem estava chamando ele era Eli, de tão real, audível que foi aquela voz. Amém, pessoal? Aí o sacerdote vira para ele: rapaz, eu não te chamei. Eu não te chamei, o que você está fazendo aqui? Isso já de noite, né? É para dormir. Eu não te chamei não, vai dormir, eu não te chamei. E isso aconteceu 3 vezes, pessoal. Aí ele foi deitar, aí deitou, aí daqui a pouquinho, você já deitou assim, está pegando o sono e alguém te chamou? Uma benção, né? É gostoso, né? Aí você está assim, aí de novo: Samuel, Samuel. Aí ele levanta assim. Pai, de novo, né? Aí ele chega a segunda vez, lá na porta do quarto do sacerdote: pois não, eis-me aqui. Samuel, não te chamei. Filho, vai deitar. Vai dormir, não estou te chamando. Já vai deitar. Se uns crentes que eu conheço, irmão, já ia. O cara está de brincadeira comigo, rapaz. Mas eu já vejo como Samuel tinha um coração servo, como ele tinha um respeito por autoridade. Terceira vez: Samuel, Samuel. Se é outro, já diz: vou não, você está de pegadinha comigo, se quiser agora, você que vem aqui. Tem crente assim. Ele se levanta de novo, terceira vez, chega na porta do quarto: pois não, o Senhor me chamou. Não te chamei.
Mas deixa eu te falar uma coisa, Samuel, tem um negócio estranho nesse negócio aí. Já é a terceira vez que você vem aqui no meu quarto, dizendo que está me ouvindo te chamar, e eu não estou te chamando. Então eu acredito, Samuel, finalmente o sacerdote demorou, mas entendeu. Eu acredito que deva ser Deus. Você vê que o negócio estava ruim, né? Mas ainda entendeu, percebeu, demorou, mas a ficha caiu. Deve ser Deus. Mas de tudo eu não vou crucificar o Eli, não. Deixa eu te dar uma palavra sobre o Eli, sobre o sacerdote. O Eli era um homem de Deus. Ele tinha problemas graves com os filhos dele. Tinha 2 meninos, Ofni e Finéias, implicados. Pessoas perturbadas, pecadores. Mas o Eli em si, ele tinha temor no coração. Ele era um homem de Deus. E ele conseguiu finalmente identificar que aquela voz era do Senhor. Mas eu estava lendo esse texto também, sabe o que me chama a atenção aqui? É que na hora que ele ouviu, desde a primeira vez, Samuel, Samuel, ele achou que fosse Eli. E isso é interessante, porque ele não achou que fosse um ladrão que tivesse entrado no templo. Ele não achou que fosse os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Você só confunde a voz de alguém desde que essa voz seja parecida com alguém. Às vezes acontece muito com família, né? Não sei se você já passou por isso. Você atende um telefone e às vezes é o irmão, às vezes a Camila tem uma irmã dela. Fala assim, às vezes dependendo do que fala, é a Camila. Ou é a irmã da Camila que está falando? Não sei se você conhece pessoas que têm a voz parecida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando ele levanta e diz, o Senhor me chamou, ele está pensando que havia sido Eli. Então, a voz de Eli era uma voz parecida com a voz do Senhor. E isso merece crédito. Você sabe o que é bonito? Você andar com Deus, mas tão próximo com o Senhor, que você se pareça com o Senhor. E aí você vai ouvir, quando você abraçar alguém, olha, aquele dia você me abraçou, parecia Deus me abraçando. Olha que bonito. Ou aquele dia você me falou um negócio, parecia a boca mesmo de Deus me falando. Porque a sua comunhão está tremenda com Deus, tão próxima, que as suas ações, atitudes e até o som da sua voz se mistura, se parece com a voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus por isso, que possamos alcançar essa comunhão com Deus. Finalmente o Eli disse, você vai deitar agora, já é a 4ª vez. E na hora que você ouvir o seu nome de novo e alguém te chamar, você vai dizer assim, no versículo 9, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Aí o Samuel então foi deitar novamente. E aí no versículo seguinte, o que acontece é que Deus chama pela 4ª vez, e agora ele está deitado, e aí então ele diz, agora já com entendimento, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor começou a tratar com Samuel sobre um novo tempo que estaria por vir. Amém, pessoal? E aí no versículo 19, gostaria que você lesse comigo, porque já está nascendo aqui o recado de hoje, diz o seguinte, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. De todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Quem entendeu até aqui a historinha de Samuel? Glória a Deus. Então deixa eu te dar uma palavra, e eu entendo que essa é uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de hoje é, você conhece o Deus que você serve? Amém é o quê? Você conhece ou não? Sim seja, é isso. Será que nós conhecemos o Deus que nós servimos? Será que nós adoramos
o Deus que nós conhecemos, mesmo a gente sabe quem é, a gente conhece quem é que a gente está servindo, adorando, ministrando, porque um texto da Bíblia me chamou a atenção. E eu gostaria de tratar com vocês sobre algumas lições que eu tiro daqui, da vida e dessa pequena, curta história de Samuel. Muitas outras coisas a gente podia falar de Samuel, mas eu escolhi isso aqui para tratar com você de uma maneira especial. Eu olhei isso aqui na internet e falei assim, puxa, retrata muito bem o momento em que Ana deixa Samuel no templo. Mas há um versículo na Bíblia, e eu quero ler com você, que está no capítulo 2, no verso 18, que diz que Samuel, mesmo sendo ainda jovem, novo, ministrava perante o Senhor. O que Samuel fazia? Ministrava perante Deus. Ele ministrava, não ainda como sacerdote, mas ajudando nas questões do templo, porque o sacerdote era o Eli, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, uma espécie de estola sacerdotal, uma roupa que o sacerdote usava. E quem é que dava essa roupa para ele? A sua mãe, a Ana. A Bíblia diz que a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, que bonitinho, né? De ano em ano, e ela fazia isso, todo ano ela costurava, e essa é a cena que eu imagino, ele trocando, e dando a ele então, uma nova veste, uma nova estola sacerdotal, e a sua mãe costurava isso, não porque ele já era sacerdote, ele era menino ainda, muito novo, mas a mãe já o enxergava, dizendo, filho, você tem que andar como tal, porque eu sei que você será grande, Deus tem projetos na sua vida. E agora vem o que eu considero uma das partes mais importantes para a gente orar. O jovem Samuel servia ao Senhor. Diga, Samuel servia a Deus. Guarde essa frase, vamos repetir essa frase mais uma vez. Samuel servia a Deus. Só mais uma vez, toda a igreja. Samuel servia a Deus. Está no versículo 1. Aí no versículo 7, está em destaque, em vermelho, você pode ler comigo? Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ora, eu não vou culpar Samuel por isso, ele era uma criança, por isso que ele foi até o quarto de Eli, porque ele não conhecia a Deus ainda, Deus nunca tinha falado com ele, Deus nunca havia tratado com ele, amém? Mas o Senhor queria tratar, queria se revelar, queria se mostrar. O que eu quero mostrar para você em destaque aí é, olhando aqui para mim, ó, não deixa nada tirar sua atenção. Samuel ministrava e servia a Deus, mas não conhecia a Deus. E isso é perigoso. Pessoas dentro da igreja que estão servindo sem conhecer. Cantando sem conhecer, ministrando sem conhecer, adorando sem conhecer, ofertando sem conhecer. Nós precisamos conhecer aquele que estamos servindo. Obviamente, num crucifixo, Samuel, repito, ele era uma criança. Mas eu estou falando com homens e mulheres aqui nessa manhã de domingo. Cuidado, para você não estar servindo, não se pegar servindo quem você ainda não conhece. Não, pastor, eu conheço, fulano falou que Deus é grande. Não, uma coisa é você conhecer a Deus de ouvir falar, ou conhecer o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Eu particularmente acho até muito bonita, né, essa oração, e a Bíblia Sagrada nos mostra alguns homens que fizeram oração assim, principalmente no Antigo Testamento. Deus de Abraão, não é bonito? De Isaac e de Jacó, manifesta-te hoje. Isso é bonito, porque ele foi o Deus de Abraão, Deus de Jacó. Mas e agora? Agora ele quer ser o seu Deus. Davi escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor.
e você grudar um adesivo do Salmo 23 no seu carro, não faz de Deus o seu pastor. Você comprar uma placa, um quadro bonito com o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada faltará, e pôr na sua casa, não faz do Senhor o seu pastor. Ele fora o pastor de Davi, porque João 10 diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Davi ouvia a voz do Senhor, por isso ele pôde dizer: Deus é meu pastor, eu ouço a voz do Senhor, por isso na minha vida nada me falta. Para você poder dizer isso, você tem que fazer do Senhor o seu pastor, ouvindo a voz do Senhor, e então nada também lhe faltará. Mas Ele quer ser o seu pastor, o meu pastor, o meu Senhor. Essa intimidade é pessoal, intransferível. Você não consegue terceirizar isso. Ou dá para você buscar a Deus por mim? Uma pessoa pode interceder por você, uma pessoa pode orar para cobrir você de oração, mas conhecer a Deus é algo pessoal. Amém, igreja? Nós precisamos ter uma vida de intimidade pessoal com o Senhor. Então surge a ordem. Em Oséias 6,3 a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Uma certa vez eu contei para vocês aqui que eu enxergo o Senhor Deus assim. Eu entendo que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio na palavra. Porque verdade é, a Bíblia diz que foi Ele e não nós que nos fez ovelhas dele, povo dele. Às vezes a gente pensa, e até usa essa expressão, que obviamente eu entendo o que a pessoa quer dizer, né? Ah, eu tive um encontro, ou eu encontrei o Senhor. Mas se você parar para pensar mesmo, foi Ele que achou a gente. Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque se Deus quisesse se esconder de você, sabe quando é que você ia achar o Senhor? Nunca. Nunca. Mas Deus é igual aquele pai, que um dia eu contei aqui para você, que está brincando de esconde-esconde com o filho, e para a brincadeira não ficar chata, ele fica atrás da cortina e o pé para fora. Porque no fundo, olha aqui para mim, ele quer ser achado. Ele quer ser encontrado. Ele não é um pai que se esconde de tal forma, de tal maneira, a ponto de ninguém encontrar. Não, senão a brincadeira perde a graça. Como eu também contei para você, eu estava assim com os meus meninos, né? E aí, esconde, mas eu me escondi tão bem, que depois de uns 15, 20 minutos, eu disse: caramba, mas não estou ouvindo nem barulho dos meninos mais. Cadê eles? No Brasil. E aí eu saí do esconderijo, cadê? Não, sofá, assistindo TV na sala. Os dois. Ah, mas nós não estamos brincando? Ah, pai, a gente cansou de tentar te achar, e não te achando, estamos aqui assistindo desenho. Porque eu escondi bem demais. Você vê que Deus quer que você o encontre. Então Ele deixa pistas. Ele dá sinais para que você possa encontrá-lo. Ele quer se revelar. Obviamente, pessoal, eu sei que tem gente que vai dizer, cuidado com o extremismo, né? Isso é mérito do Senhor. Claro que é mérito do Senhor. E nós não temos nenhum mérito nisso. Eu entendo o que a pessoa quer dizer com isso. Deus se revela, pastor, quem Ele quer, e a verdade é que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio aqui. Porque se você pensar assim, Deus não quiser revelar, amém, paciência, vou fazer o quê? Você não vai buscar Deus. E a Bíblia diz que quem busca, então você tem que buscar para achar. Você não pode parar no meio da brincadeira, sentar no sofá de televisão, como se o Senhor não estivesse esperando para ser encontrado por você. Ele quer ser achado. Você não pode desistir. Amém, pessoal? Amém. Agora, a verdade é que, não posso mentir para você, de algumas pessoas ele se esconde. Que isso, pastor? Está amarrado? Não, é verdade. Você quer ver? Aqui em João 12, no verso de número 20, a Bíblia traz uma história interessante. A Bíblia diz assim: havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa.
estes gregos, né? Pois dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, olha o pedido, Senhor, queríamos ver Jesus. Pedido bom, não é, pessoal? Eles chegam para os discípulos, em especial Filipe, os gregos, e dizem assim, nós queríamos ver Jesus, encontrar Jesus. Poxa vida, é um bom pedido. Quem é que não quer? Muita gente quer encontrar Jesus. Então Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe foram e disseram a Jesus, tem uma turma aí, Jesus, os gregos que vieram, e eles gostariam de ver o Senhor, de ter um encontro com o Senhor. E aí Jesus começa um discurso, uma mensagem. Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado, e dá um longo discurso, que depois você pode ler com calma em casa. Começa a falar, pregar, mas enfim, no 36, ele termina o discurso dizendo, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Agora em vermelho, estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Isso aqui é importante. Por que Jesus se esconderia de alguém? Por que Jesus não se permitiria encontrar? Se nós estamos estudando que ele quer ser achado, por que Jesus se escondeu deste grupo? Bom, eu entendo, usando aqui a versão em português, essa minha versão, que o segredo está no verso 20. Vamos ler de novo comigo? Ora, havia alguns gregos, aonde? Entre, essa é a palavra mágica, entre os que tinham subido a adorar. Você acredita e concorda comigo que existe uma diferença entre você estar entre os que vieram adorar e ser um adorador? Você entendeu o que eu falei agora? Eles estavam no meio dos adoradores. O que eu estou te falando é importante, irmãos. Estar no meio de adoradores não faz de você um adorador. Pastor, eu estou na igreja. Parabéns. Esse é um primeiro passo. E o pessoal começou a adorar aqui, eu estou no meio aqui, pastor. Bacana. Mas se você não adorar, você só está entre. E para achar, você tem que buscar. Entendeu o que eu falei ou não? Não, mas eu estou no meio da turma que está buscando. Pois quem está buscando, vai achar. E quem não está buscando, se achar é mentira. A Bíblia não pode, Deus não pode mentir e voltar a palavra dele. Para achar, tem que buscar. Mas como eles estavam entre os que buscavam, tinham subido para adorar, destes o Senhor escondeu. Eu leio isso e digo, Jesus, eu não quero que o Senhor se esconda de mim. A palavra do Senhor diz que para encontrar o Senhor eu devo buscá-lo de todo o meu coração. E então eu encontrarei o Senhor. Se eu buscá-lo de todo o coração, ele não vai se esconder de mim, porque se Deus quiser se esconder de alguém, você pode passar, irmão, domingo na igreja, sai de uma, vai para outra, bebe o vinagre ungido, derrama óleo na cabeça, se Deus falar, não vou me revelar, acabou, não vai se revelar. Mas se de coração quebrantado você buscar o Senhor, ele sai de trás da cortina, filho, achou, ele se revela para você. Ele quer se revelar àqueles que o buscam de todo o coração. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Por isso que eu tenho um pouco de cautela e de cuidado com esse negócio dessa frase, o que é de vir virá. Eu sei que tem gente que pega até um pedaço de um versículo para justificar isso. Mas cuidado com essa frase, porque algumas pessoas justificam a sua falta de fé e de busca, de intensidade na casa de Deus, porque Deus tiver que fazer, se for para acontecer,
Vai acontecer. E onde é que está isso na sua Bíblia? Tem não, irmãos. Imagina se o Bartimeu pensasse assim. Você lembra do Bartimeu? Era um cego que estava na beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Jesus passou com a multidão. Então, olha o Bartimeu, vou fazer um Bartimeu descrente, esquisito. É o Senhor? É. Se for para ser, Ele vai vir aqui e vai me curar. Vou morrer cego. Verdade. O que o Bartimeu fez? Buscou. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com algumas mensagens. Não vou buscar não, porque o Senhor, quando quiser, o Senhor então vai e alcança a pessoa. Eu entendo a soberania de Deus, Deus faz o que Ele quiser fazer, mas isso é muito perigoso, você ser um extremista assim, então porque daqui a pouco você não quer nem orar. Então, para que orar? Se está tudo programado. Que há de vir, virá. Tiver que acontecer, vai acontecer. Não, para com esse discurso. De quem não quer orar, de quem não quer buscar, de quem não quer pagar um preço, não quer fazer as suas correntes, as suas campanhas, invocar o poder de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Claro que Deus é soberano, eu entendo isso. Mas o Bartimeu começou a clamar, Jesus, Jesus, Jesus. E aí a multidão, a turminha do amendoim, ele não vai te ouvir. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus parou, mandou chamar e pronto, o resto ele sabe como foi curado. E o que não dizer do Zaqueu? Olha o Zaqueu. O Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ele queria ver Jesus, conhecer Jesus. Está lá em Lucas 19, virou até música o Zaqueu. Olha o Zaqueu descrente, olha o Zaqueu esquisito. Se for para ser, ele vai vir aqui em casa. Eu nem vou subir em árvore nenhuma. Ficar aqui em casa, no ar-condicionado, assistindo Netflix. E o Senhor virá no tempo do Senhor. Parece espiritual. Se não fosse maligno. A situação do Zaqueu. Ele vai passar aqui? Aonde? Se informou. É aqui? É nessa rua? É? Então tá bom. Eu sou pequeno, não dá para concorrer com a galera, com a multidão. Então ele fez a conta. Já sei. Vou subir nessa árvore. O homem era rico, irmão. É rico subir em árvore. Mas eu quero ver. Eu vou pagar o preço se tiver que pagar. Eu quero ver. Então ele subiu numa árvore. A Bíblia diz um sicômoro. E ali ele ficou. As perninhas, vai passar aqui. Eu vou conhecer esse homem. Hoje eu conheço esse homem. Eu quero ver esse homem. E Jesus passa por ali, levanta os olhos e diz, Senhor Zaqueu, se o homem me conhece. Eu estou querendo ver o homem já conhece. Se o homem me conhece, claro, Zaqueu, desce daí que eu vou dormir, inclusive, na sua casa hoje. E a Bíblia diz que ele recebeu, rapidinho desceu, recebeu Jesus gostoso, foi para casa, a turma toda criticando Jesus, como é que entra na casa de um cidadão todo torto como esse? Mas quem busca, acha, gente. Quem busca, encontra. E hoje é dia de nós buscarmos, pessoal. O Senhor quer se revelar a nós aqui, e eu quero fazer aqui uma oração por você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu vou terminar lendo esse texto, esse versículo. A Bíblia Sagrada diz assim, vamos ler comigo, por favor? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto de nós aqui essa manhã. A verdade é que Ele nunca esteve longe. Mas se você buscá-lo de todo o coração, Ele vai sair de trás da cortina para você. Os outros podem até não ouvir nada, mas no seu coração você pode ouvir hoje Ele chamando o seu nome. William, se revelando a você. A palavra pode ser rara para muita gente. As revelações podem ser fechadas para muita gente. Mas para você, o Senhor pode se revelar. Ele quer fazer isso. Eu creio que Ele está aqui para isso.